Boa noite a todos. Hoje eu trouxe um pouquinho de um dos livros da Joana de Ângeles, né? Em Busca da Verdade. Na verdade, vai ser só um pouquinho mesmo, porque o livro é profundo, tem muita teoria psicológica envolvida nele também. Mas é muito interessante, eu acho que ele serve muito bem de reflexão, porque a Joana de Ângeles nos ensina a compreender as nossas dificuldades de um jeito bondoso, de um jeito carinhoso conosco mesmo. Então, acho que é muito interessante, e ela usa para isso a teoria do Jung, né, do Carl Gustav Jung, a psicologia analítica do Jung, para explicar isso que ela está falando. Então, eu peguei algumas frases, alguns parágrafos, né, do início do livro, de parte do livro, para a gente fazer essa reflexão, porque em 30 minutos, né, é muito pouco tempo. Como a teoria do Jung não é uma teoria muito conhecida no senso comum, tenho certeza que algumas pessoas conhecem, mas a maioria não, então eu vou fazer uma rápida pincelada nisso, como é que o Jung entende a nossa mente, rapidinho. Para o Jung, a nossa mente, né, que a gente chama de alma, ele chama de psique, ou na psicologia a gente conhece como mente, o Jung, a nossa mente, ela tem, vamos dizer assim, 3 domínios, 3 partes. O consciente, que é tudo aquilo que eu sei sobre mim, que eu dou conta, que eu tenho consciência de que está acontecendo, da minha identidade, tudo que eu sei sobre mim, que está consciente, que eu sei, ele chama de consciente, ou ego, ou o eu, essa é a parte. Só que a minha psique, a minha mente não é feita só do consciente, ela tem uma outra parte extremamente importante, talvez até, não posso dizer mais importante, mas que tem funções imensas, que é o inconsciente. Só que o Jung, diferente do Freud, ele tem 2 tipos de inconsciente na nossa mente. Tem um inconsciente, que é um inconsciente pessoal. Alguma coisa no nosso passado, em algum momento, era consciente. E porque isso não era aceito de alguma maneira pelo ego, pela mente consciente, isso foi então reprimido, guardado no inconsciente. E aquilo que está no inconsciente a gente não descobre, ele não vem à tona à toa. Ele aparece em alguns momentos através de sonhos, né? Por caso do Freud, por exemplo, através de atos falhos, por exemplo, no caso do Freud. Quando você diz, você tinha, por exemplo, uma ex-namorada, você chama a atual pelo nome da antiga, o que isso está querendo dizer? Como é que você erra um negócio desse? Tem alguma coisa no seu inconsciente que está vindo à tona. Então vem através de atos falhos e tudo mais. Então o inconsciente pessoal para o Jung também é um inconsciente que fez parte da minha vida pessoal. Mas aí o Jung traz uma coisa muito diferente, que é o inconsciente coletivo. Ele diz o seguinte, a nossa mente, ela herda uma parte do inconsciente que ele chama de coletivo, né? E que é comum a todos os seres humanos. Então ele diz o seguinte, esse inconsciente coletivo não é uma bacia onde estão todas as informações e todo mundo vai lá e busca isso, não é isso. É uma estrutura mental que é passada hereditariamente. Da mesma forma que a gente tem esse formato de corpo, cor de olhos, cabelos, etc., a nossa mente também herda. Isso é característico do humano, o inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, ele é formado do quê? Ele é formado do que o Jung chama de arquétipo. Arquétipos seriam estruturas que moldam a nossa experiência, mas que não têm conteúdo. Aí começa a ficar complicado, né? Imagina, você tem um rio. As margens do rio, o leito do rio, vazio, seria o arquétipo. É uma estrutura. E essa estrutura molda a nossa experiência. Só que o arquétipo, a gente vai dar conteúdo para ele através das nossas vivências, das nossas experiências. E aí então esse rio, que é esse arquétipo em si, ele vai ter uma água correndo dentro dele. Essa água, só para a gente ter uma ideia, seriam as imagens arquetípicas. Então, por exemplo, todas as nossas mentes, nós temos o arquétipo materno, o arquétipo da mãe. Esse arquétipo da mãe é diferente em cada um de nós, porque a água que corre dentro do rio é diferente. O que nós herdamos é aquela estrutura das margens, do leito, tá certo? Mas essa outra parte a gente vai dar conteúdo para esse arquétipo. Isso influencia na nossa vida diária a maneira como nós vamos ser mães, a maneira como a gente vai lidar com a nossa mãe, a maneira como as questões de
de cuidado, de nutrição, de tudo isso vai estar relacionado com a gente. Então o arquétipo tem uma experiência direta. Nós temos um arquétipo, são inúmeros os arquétipos, eles são todos inconscientes. Eles só vão aparecer em alguns momentos se a gente estiver atento para perceber ou se uma pessoa que sabe conhece aquilo. Por exemplo, então, o que a Joana de Ângeles vai falar muito aqui é o arquétipo da sombra. O arquétipo da sombra é um arquétipo que tem conteúdos diversos, dependendo de cada pessoa, né? Mas é tudo aquilo que o ego, é tudo aquilo que a consciência não aceita, ela não aceita, é jogado lá dentro, então, da sombra. Então, por exemplo, tem coisas que a gente não aceita, pode ser emoções que a gente não aceita, pode ser impulsos que a gente não aceita, desejos que a gente não aceita, né? Características, emoções, lembranças, tudo isso pode ser, né? E ser jogado lá, né? Por exemplo, eu não posso aceitar que eu seja uma pessoa agressiva. Então, às vezes, a pessoa está muito calma aqui, na superfície, um dado momento ela estoura. E aí a gente vê a agressividade aparecendo assim de uma forma intensa. Então a gente vê que existe alguma coisa guardada lá que não parece, mas que está guardado no inconsciente. Então pode ser coisas ruins como inveja, ciúme, orgulho, qualquer coisa que a gente não aceite pode estar lá dentro da sombra. E a sombra, o problema da sombra, a gente não conhecer a nossa sombra, é que a gente costuma projetar ela nos outros. Então, aquilo que eu não vejo em mim, eu pego conteúdos inconscientes meus que eu não sei que eu tenho e projeto na outra pessoa e vejo, aquela pessoa é assim. Já falamos de projeção, é parecido com a projeção do Freud aqui. Então, a sombra são todos aqueles conteúdos que a minha mente consciente, que o meu eu não aceita, tá certo? E vamos falar um pouquinho dele, porque é isso aqui que a Joana de Ângeles vai falar nesse primeiro momento. A Joana de Ângeles diz assim: esse livro, Em Busca da Verdade, ele é de 2009, né? Então psicografado pelo Divaldo. Ela diz assim: durante muito tempo, o Evangelho de Jesus recebeu interpretações doentias e perturbadoras, conforme o equilíbrio emocional e espiritual dos seus tradutores, teólogos, pastores, ou todos aqueles que pregaram o Evangelho de Jesus, né? Mais interessados que estavam em projetar a sombra, veja lá, projetar aqueles conteúdos, né, que eles mesmos não admitem em si, projetar naqueles para quem eles estão passando o Evangelho. Então, em que se debatiam, na sombra em que se debatiam, do que em projetar as extraordinárias orientações de luz a que se revestia então o Evangelho de Jesus. Eu me lembro, quando era criança, e talvez vocês já tiveram alguma experiência assim, que a gente era católico, todo mundo ia à igreja sempre. Eu, aos 12 anos, eu desisti de ir à igreja, porque eu tinha certeza, na igreja católica tem a ideia do inferno, eu tinha certeza que com 12 anos eu ia para o inferno, não tinha solução para mim mais, porque tudo era pecado, tudo não podia, tudo era horrível. Então veja, por que se projeta isso dessa maneira? Na verdade, aquela pessoa que estava pregando entendia dessa forma, né, e passava para a gente. Ele é um padre querido, na verdade, mas ele usava uma lupa e os dentes dele ficavam imensos e tinha meio que um palco assim, era uma coisa horrível. E eu decidi lá pelos 12 anos que eu não ia mais, que eu ia pensar no inferno quando eu estivesse próxima de morrer, que eu estava muito jovem. Então veja como é que a maneira como as coisas são passadas tem muito a ver com aquele que está pregando. E muitas vezes ele está projetando não o Evangelho, na verdade, ele está projetando a sombra que tem nele mesmo, né, naquilo que ele está falando. Aí a Joana de Ângeles continua assim: as advertências, ou seja, as críticas contínuas sobre o egoísmo, o orgulho, a prepotência, ou seja, as dificuldades morais de um lado, e o encantamento, ou seja, a exaltação, o elogio de virtudes teologais, como o altruísmo, a humildade, a fraternidade de outro lado. Então, de um lado as dificuldades morais, de outro lado as qualidades morais. Então essas aqui a gente denigre e essas aqui são exaltadas, né? Produzem, então fazer isso frequentemente, produzem, não poucas vezes, ela chamou a palavra de virtudes entre aspas, ela está sendo irônica, ela está dizendo, produzem o malefício do autodepreciamento, da autodesconsideração, quase numa exibição forçada de triunfos, que em realidade não existem no campo psicológico, porque ninguém pode comprazer-se na inferioridade, no engodo, na negação dos problemas existenciais. Nós sabemos que nós estamos em evolução, né?
A gente ainda não consegue ser humilde de verdade, do fundo. Alguns até conseguem mais do que os outros, né? Porque no final a gente quer ser humilde, mas no final das contas, quando a gente faz uma coisa legal, a gente quer ser reconhecido. Na verdade, a gente precisa disso, né? Então a gente ainda está em evolução. Então, portanto, a gente ainda tem muitas dessas dificuldades morais. E a Joana de Ângeles está dizendo, não tem problema, isso faz parte da gente mesmo, nós estamos em evolução. Né? E ela nesse livro ela faz uma análise da parábola do filho pródigo, usando a psicologia analítica do Jung, e ela mostra muito claramente, por exemplo, o pai do filho pródigo, ele não fica zangado quando o filho volta, muito pelo contrário, o filho revive para ele. E aquele outro filho que ficou também, que é egoísta e ciumento e não aceita, não é verdade? A volta daquele que ganhou a festa, ele que estava lá sempre e nunca ganhou nada. O pai não, vem comigo também, o pai também não critica ele. Vem comigo, vem fazer parte da festa. O seu irmão estava morto e renasceu. Então, o pai quem é? Né? Na verdade, no Jung é a totalidade, o Self não vai entrar nisso. Mas ela está mostrando o seguinte, que esse pai benévolo, bondoso, ele aceita as dificuldades dos filhos e aceita eles de volta nesse sentido. E é assim que ela está dizendo que a gente tem que ser tratado com as nossas imensas dificuldades, porque nós estamos em evolução. E aí ela diz o seguinte, ela dá um exemplo concreto. Vê se isso já aconteceu com vocês. Isso já aconteceu comigo e eu já vi gente falando que isso aconteceu. Ela diz assim, ó, é comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da oração e da meditação, o que não é habitual em outras ocasiões, gerando inquietação e mal-estar. Está dizendo o seguinte, você está lá rezando, na sua oração, tranquilamente, sozinho às vezes, pensando numa coisa, com o seu anjo da guarda, com Jesus, né, trocando aquela experiência religiosa com eles. E de repente, do nada, chega um pensamento intrusivo, horrível naquele momento, totalmente contra tudo aquilo que você está falando. É um pensamento não bom, como se a gente que é espírita pensa, não, deve ter um espírito não bom aqui me falando alguma coisa, né, na cabeça, porque esse pensamento ruim veio nesse momento de oração, né? Ela diz isso é muito comum. Então é como se existissem dois polos, um polo de pensamentos felizes, né, direcionados a Deus, da sua oração, e um polo de um pensamento, tá ouvindo aí? De um pensamento totalmente infeliz, ruim, vamos dizer assim, né, ao mesmo tempo. Então dois polos, um bem e um mal acontecendo ali ao mesmo tempo. E a gente pensando que pode ser um espírito que está me atormentando nesse momento. Ela está dizendo que não, e o Jung diz que não. E ela chancela o Jung. Claro que pode haver um espírito, a gente sabe que pode. Mas ela está dizendo que esse conteúdo mal, ele é meu também. Não só o lado bom, mas o outro também é o meu lado. Esse outro conteúdo também é meu. E aí ela diz o seguinte, o que ela explica que a gente tem que fazer nesse momento? A atitude a tomar com tranquilidade nesse momento consiste em permanecer não reativo, insistindo no propósito, ora em vivência, ou seja, insistindo na sua oração, até a unificação dos dois oponentes, dos dois polos. Então aquele pensamento intruso, às vezes que a gente considera maligno, ruim, deixa ele. Ele vai continuar persistindo, deixa ele, continua, tenta continuar na sua oração. Por quê? Porque esses dois pensamentos fazem parte da sua totalidade, do seu todo, na verdade. Não adianta você fragmentar e pegar só o lado bom, porque o outro não vai embora. Por quê? Porque o que está originando esse pensamento está lá no seu inconsciente. E essa parte do seu inconsciente, no caso a sombra, por exemplo, ela está ativa. Não adianta você tentar fugir que ela vai continuar. Então a Joana de Ângeles continua assim, a fragmentação leva ao desfalecimento, à perda do entusiasmo. Se eu insistir e expulsar aquele pensamento, a minha oração já perdeu a graça. Nesse horário, na verdade, a oração já perdeu a graça, eu já vou parar, eu não estou dando conta de orar, eu vou fazer outra coisa, outra hora eu venho fazer a minha oração. Então ela está dizendo, porque a gente se apega a um dos lados, não entende que o outro lado também é meu e que ele também merece respeito, né? Ela diz assim, um eu em luta com o outro deteriora o sentimento e aturde a razão. E a gente para a oração naquele momento. Então, novamente, o que ela recomenda? A atitude a tomar com tranquilidade consiste em permanecer não reativo àquele pensamento mal que veio, insistindo no propósito da sua oração. Tranquilamente, vai até o final, continua, não se deixa perturbar por aquele pensamento que veio. Por que isso, né? O que acontece? Então, nesse momento que eu estou dizendo para vocês, então, que para o Jung, essas duas coisas são nossas. Uma consciente e a outra da mente inconsciente, provavelmente da sombra, né? Que nós
né? A Joana de Ângeles fala assim, nós humanos somos feitos de uma estrutura bipolar. Ela usa o Jung, essa palavra bipolar não é do Jung, e bipolar não é aquele transtorno afetivo bipolar, que é uma questão psiquiátrica, que a pessoa tem mania e tem depressão, não é isso. Quando ela está dizendo que nós temos uma estrutura bipolar na mente, que nós temos uma estrutura que tem dois polos, né? Aquela ideia do bem e do mal, né? Do anjo, do demônio, tem até o desenho, né? Do anjo, do diabinho falando na cabeça, né? Do certo e errado, a treva e a luz, o belo e o feio. Esses dois polos são nossos. É como se nós fôssemos, né? O caso do médico e o monstro. Tem o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, né? Nós temos essas estruturas. Por quê, gente? Porque nós estamos ainda em processo de evolução. A gente ainda não conseguiu chegar ao nível de Jesus, ao nível de espíritos puros, não é verdade? Então, nós ainda temos uma psique muito ligada aos instintos, é uma psique ainda muito ligada ao nosso lado animal ainda. Nós não estamos perfeitos ainda, né? E ela está dizendo assim, Jesus sabe disso. Quando ela fala da parábola do filho pródigo, o pai ali, ele sabe disso, ele sabe das dificuldades dos filhos. Então ele está sabendo, ele está ciente de que a gente não vai conseguir ser perfeito nessa vida, né? E aí você pensa assim, tá bom então, né? A gente tem esses dois lados, eu tenho o outro meu lado que não é muito desenvolvido moralmente, mas a gente ouve o tempo todo que nós precisamos evoluir, que nós precisamos modificar isso. Como é que faz? Então tá, eu sou egoísta, eu sou horrível, eu sou agressivo, eu tenho tudo isso, tudo bem, vou continuar assim, sem nenhum problema, né? E aí a Joana de Ângeles então vai na psicologia do Jung, ela diz assim, o objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, na visão do Jung, portanto ela está chancelando, ela está dizendo o Jung está certo, é facilitar ao indivíduo a aquisição da sua totalidade, que lhe faculta o equilíbrio dos polos opostos. Então ela está chamando, ela não deu um nome aqui, mas isso o Jung chama de processo de individuação. O que significa o processo de individuação? O meu consciente é aquilo que eu admito, né? Aquilo que eu falei para vocês, o meu ego admite, o meu eu admite, né? Que eu conheço sobre mim mesmo. Num dado momento vem um conteúdo como esse no momento da oração. Ou, por exemplo, eu posso parecer uma pessoa muito calma, como eu falei, de repente uma hora eu estouro numa agressividade que ninguém nunca viu, todo mundo se assusta, e aí eu percebo que eu sou agressivo se eu começar a ver isso. Então, esse conteúdo de agressividade nem parecia que fazia parte de mim, mas ele está lá no meu inconsciente e ele veio. Então, ele saiu do inconsciente. Então, a ideia é, o que é, então, o processo de individuação? Eu integrar na minha mente consciente esses conteúdos inconscientes que me dominam, na verdade, o meu comportamento, mas que eu não sei que existem muitas vezes. Integrar isso na minha consciência, tomar conhecimento disso, saber que isso faz parte de mim e está tudo bem fazer parte de mim, mas que ao mesmo tempo eu sou responsável por isso. Então, por exemplo, se nós estamos falando de agressividade, a agressividade, de alguma forma, ela também é energia psíquica. A gente sabe que lá na sombra tem muita energia psíquica, né? Uma pessoa agressiva é uma pessoa que tem muita energia. Então, o que eu posso fazer com isso? Né? Como é que eu posso ser responsável com a minha agressividade, em vez de sair socando as pessoas, brigando? Né? Então, eu preciso ser responsável por isso. Se eu sei que eu sou assim, eu nunca, jamais, por exemplo, vou andar armado. Jamais, porque numa hora eu perco a paciência e faço uma besteira. Mas ao mesmo tempo eu posso direcionar essa agressividade, por exemplo, para o trabalho. E trabalhar, às vezes eu sou capaz de trabalhar muito mais do que outras pessoas. Eu sou capaz de fazer coisas porque eu tenho muita energia. Então eu sabendo disso, eu sou responsável por aquela minha parte. Eu me lembro de uma situação que aconteceu uma vez. Eu vou falar, por exemplo, da inveja, né? A gente fala, não, eu não sou invejoso. A inveja, gente, é um dos sentimentos mais humanos que existem. Estávamos 3 professoras, né? Eu era assim que a terceira, estavam 2. Essa primeira aqui tinha recebido um prêmio, os alunos adoravam ela, era uma pessoa extremamente querida e tinha recebido um prêmio. E estavam conversando e tudo, uma conversa normal, amigas. Essa aqui do meio fez um comentário para essa que tinha ganhado um prêmio e falou assim, também, os seus alunos só tiram notas altas. Fez um comentário assim, daquele contexto ficou muito claro que ela estava dizendo, eles não gostam de você à toa, gostam de você porque você passa todo mundo. E essa professora na hora disse de volta, peraí, as minhas provas são uma das mais difíceis, mesmo porque a disciplina que ela dava era uma das mais difíceis, as minhas provas são uma das mais difíceis. Não é por isso, você está dizendo para mim que eu compro os meus alunos com nota. E a gente sabe, gente, que aluno nenhum respeita isso. Aí na hora, essa aqui, que era uma pessoa analisada, disse assim, amiga, me desculpa. Ela parou um pouquinho, me desculpa.
eu senti inveja de você agora. E esse foi o comentário que eu fiz, me desculpa. Então, na hora, entendeu? A pessoa sabendo o que ela fez aqui, então veja lá, essa aqui pode ser uma pessoa invejosa? Pode. O problema da inveja é que ela machuca a gente por dentro, né? Paulo Henrique Amorim fala que o invejoso é corroído por dentro, a inveja corrói o invejoso por dentro, é horrível. Mas veja, se ela não faz mal a ninguém, se eu não faço isso, porque o que é a projeção? O que é o arquétipo sair de uma forma inconsciente? Ele atacar o outro, eu agredir o outro por causa disso. Eu fazer alguma coisa de ruim. Então, a partir do momento que eu entender que eu sinto inveja, tá, eu sinto inveja, isso faz parte de mim, é uma coisa que eu vou melhorar com o tempo, eu posso agir de forma responsável com as pessoas, em vez de magoá-las, de acertá-las, de atingi-las, eu compreender que isso faz parte de mim. O que eu posso fazer para melhorar, já que a inveja, na verdade, é que estou querendo alguma coisa que o outro tem, o que eu posso fazer para me aproximar daquilo que eu acho? Então é uma admiração, posso transformar isso numa grande admiração, na verdade, ao invés da inveja. Então, à medida que eu vou conhecendo esse meu polo moralmente, vamos dizer assim, menos evoluído, eu vou podendo me melhorar responsavelmente. Com isso, esse é o processo de individuação que a Joana de Ângeles está dizendo para a gente aqui. Com isso, o que acontece? A minha consciência, ela descobriu coisas novas sobre mim. Então, houve uma expansão dessa consciência. Então, eu sou uma pessoa diferente a partir desse momento que eu estou começando a entender a mim mesmo. Então, eu consigo me aceitar do jeito que eu sou, enquanto eu ainda não sou um ser evoluído. E passo a não fazer mal às outras pessoas. Veja como é interessante isso. Então, ao invés de eu negar, é diferente. A individuação, em vez de eu negar vamos dizer, aquele defeito, porque se eu joguei na sombra é porque eu acho que é algum defeito. Em vez de eu negar aquilo, né, e sair agindo de uma forma impulsiva no ambiente, projetando isso nas outras pessoas, agredindo as pessoas, eu entendo que eu tenho as minhas dificuldades. E aí eu consigo entender também as dificuldades do outro que está próximo a mim e que tem dificuldades parecidas comigo também. Eu começo a ser mais tolerante com o próximo, porque eu também consigo entendê-lo de uma forma melhor. E aí a Joana de Ângeles vai dizendo assim... Então, só para completar, então quando eu integro essas minhas partes opostas, né, quando eu junto elas, eu estou juntando no que o Jung chama de self, eu estou juntando numa totalidade. Não é eu me tornar perfeito, porque aquele defeito continua, eu posso até melhorar um pouco, ele continua lá, ele continua existente, mas eu sei que ele existe, eu tenho consciência e posso ter domínio sobre ele. Então, na verdade, a ideia não é me tornar perfeito, mas me tornar inteiro. Eu estou inteiro, eu estou total nessa situação. E esse processo de individuação, ele nunca termina, porque a gente vai descobrindo coisas ao longo do tempo e vai melhorando cada vez mais. Eu imagino que Jesus talvez já tenha processado isso há muito tempo, os seres perfeitos, mas nós não. Então esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. Vai acontecer uma coisa, vai aparecer um outro troço lá de dentro do inconsciente que eu não sabia. Isso eu vou integrando em mim, a minha consciência, aquilo que eu sei sobre mim vai aumentando, vai sendo expandido. Então aqui, o que acontece na individuação é o quê? Os opostos não desaparecem, eles continuam. Eles não são eliminados, eles passam a ser conscientes e relativamente integrados na minha vida, na minha consciência. Então, como eu falei, ocorre uma expansão da minha consciência. Eu sou mais sabido agora do que eu era antes sobre mim mesmo, né? Aí a Joana de Ângeles diz assim: Jung havia determinado que o ser humano é possuidor de uma estrutura bipolar. A palavra bipolar não é dele, mas ela está dizendo dois polos, né? Polos opostos, agindo entre esses dois diferentes estados de sua constituição psicológica. Então a gente está agindo o tempo todo entre o lado, vamos dizer, o bem e o mal, o certo e o errado. Isso faz parte de nós mesmos, né? Toda vez que ocorre uma aspiração, no caso da oração, alguma coisa de um lado, polo oposto insurge-se, levantando-se o outro lado da questão. Então a gente está o tempo todo nesse equilíbrio dinâmico desses dois polos, né? Ou seja, quando a consciência se orienta de forma unilateral por um lado, né, tende a produzir conteúdos compensatórios inconscientes do outro, frequentemente ligados ao polo oposto, com o objetivo de restaurar o equilíbrio psíquico nosso. Então veja se não é uma maneira que a gente tem de aceitar essas nossas dificuldades, ao invés de querer eliminá-las simplesmente e aí a gente ficar se sentindo mal quando a gente não consegue, quando a gente não dá conta, né?
Às vezes estou falando de agressividade, que parece uma bobagem, de inveja, que parece uma bobagem, mas podem ser, por exemplo, desejos e impulsos inconfessáveis. Nós podemos estar falando de uma pessoa, por exemplo, que tem interesses homossexuais e que ela não aceita de jeito nenhum e sofre terrivelmente por conta disso. Isso pode estar lá no inconsciente, tá certo? Ela diz assim mais, ó, quando a pessoa se exalta em qualquer forma de personalismo, né, quando a gente se elogia, ou a gente se acha o máximo em alguma coisa, está mascarando a outra natureza que também lhe é inerente. É possível que quando alguém se acha inteligente demais, ou se acha bacana demais, ou se acha alguma coisa demais, o que ele está mascarando é que no fundo, lá no inconsciente dele, ele acha que é exatamente o contrário daquilo. E ele não se dá conta disso, né? Se atribui virtudes e valores relevantes, eles são defluentes, ou seja, eles são originários de fantasias internas do que gostaria de ser, sem que o haja conseguido. Então, aquilo que a gente fala demais da gente, exaltando muito, fica de olho, porque pode ser que você ache de você mesmo exatamente o contrário e ainda não se deu conta disso, né? Ela diz assim, esse ser duplo que somos nós, é construído ora como resultado do conhecimento adquirido da experiência vivenciada, enquanto o outro é totalmente desconhecido, permanecendo oculto sempre à espreita. Até dizendo, uma parte desse nosso lado bipolar é conhecido, é o consciente. A outra parte é o inconsciente, que a gente não sabe o que tem lá e que aparece às vezes. Aparece o tempo todo, mas nem sempre a gente consegue interpretar. E ela diz o seguinte, o esforço consciente do indivíduo para autopenetrar-se, no sentido de autoconhecer-se, como resultado das tensões desses dois polos ativados pelo interesse da integração deles, né, induz o indivíduo a um comportamento gentil, afável, compreensível das dificuldades e limitações do seu próximo. Gente, se a gente não se aceitar, se a gente não se compreender, se a gente não for generoso conosco mesmo, como é que a gente vai conseguir fazer isso com o outro? A gente vai ficar o tempo todo cobrando do outro aquilo que na verdade a gente não tem, né? A gente fica projetando no outro o tempo todo as nossas imensas dificuldades, né? E vendo os defeitos nossos no outro o tempo todo, né? E a Joana de Ângeles diz assim, só para terminar, pessoas inexperientes, quando se dão conta dos opostos do seu mundo interior, afligem-se desnecessariamente, formulando conceitos indevidos e punitivos, como se as manifestações do inconsciente signifiquem inferioridade, promiscuidade, dando origem a culpas injustificáveis pelo fato de existirem. A gente não pode se sentir culpado por aquilo que está no nosso inconsciente, que a gente não tem condição ainda de lidar com isso. A gente tem que então tentar integrar e ser responsável por isso, aí é diferente, aí a gente vai conseguir, né, de alguma maneira começar uma mudança. O livro é maravilhoso, vale a pena ler, mas é difícil, não é facinho não, porque tem toda a teoria do Jung. É isso, boa noite, bom trabalho a todos.